Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo eu não apareço gravando vídeo aqui pra vocês, né? Tá uma correria de doido, mas eu decidi falar sobre um assunto bem interessante que me veio à mente agora. Eu quero muito compartilhar com vocês. Existe uma frase que eu ouvi que eu acho bem interessante e eu acho que vale a reflexão, que é: revólver que ninguém usa não dispara bala. Porque o revólver em si, sozinho, ele pode estar cheio de munição, mas se ninguém apertar o gatilho, ele não vai disparar. Então, para ele fazer o estrago na vida de alguém, para ele matar, para ele ferir, para ele fazer com que você se torne um criminoso, você precisa apertar o gatilho. Você precisa ir lá e usar, fazer com que ele funcione. Isso vale para os nossos sentimentos, para os nossos comportamentos, para as nossas emoções. Todos nós somos munidos de todo tipo de emoção, de todo tipo de comportamento, de todo tipo de hábito, de todo tipo de costume, de defeitos, de falhas. Mas para que isso produza resultados nas nossas vidas e também produza resultado na vida dos outros, ou seja, para que nos prejudique e para que prejudique os outros, nós temos que usá-los. E aí é onde entra a questão do controle emocional. É necessário que a gente aprenda a controlar as nossas emoções, a gente aprenda a controlar os nossos comportamentos, para que eles não prejudiquem a gente, para que eles não façam estrago na nossa vida e na vida das outras pessoas. Vale, por exemplo, você é uma pessoa agressiva. Você sabe que você tem esse comportamento agressivo. Você vai ser agressivo com as pessoas ou você vai simplesmente parar e respirar quando esse comportamento vier? Você vai parar e analisar e vai dizer: opa, peraí, eu não vou, essa pessoa não merece e eu não vou agir com ela com agressividade. Você sabe que você tem esse comportamento, mas você controla a forma como reage. Quem me acompanha já há algum tempo falando sobre inteligência emocional, inteligência comportamental, vê que eu sempre falo que nós não conseguimos controlar propriamente nossas emoções. Eu não posso deixar de ter raiva, eu não posso deixar de ter amor em excesso, eu não posso deixar de ter cuidado, eu não posso deixar de ter tristeza, isso é impossível. Mas eu posso controlar a forma como eu reajo diante das circunstâncias. Então, se eu estou com raiva, eu posso dar vazão à minha raiva e descontar minha raiva nas outras pessoas, ou eu posso simplesmente controlar o meu comportamento. Então eu posso simplesmente controlar a forma como eu reajo diante da raiva. Então quando eu estou com raiva, eu paro, respiro, conto até 10, espero aquele sentimento de raiva passar para só assim eu reagir, eu falar as coisas para as pessoas, ou eu simplesmente vou lá, me torno agressiva, pego aquela raiva e disparo em todo mundo. Então é a forma como eu controlo a minha reação diante das situações que vai fazer com que eu consiga lidar com elas. Então, volto à frase: revólver que ninguém usa não dispara bala. Então, se eu não quero ter relacionamentos frustrantes, se eu não quero ter dificuldade no trabalho, se eu não quero ter dificuldade de lidar com os meus filhos, com a minha família, eu tenho que aprender o momento certo de reagir, o momento certo de controlar as minhas emoções, o momento certo de controlar os meus comportamentos. Quanto mais eu for sábio nesse aspecto, mais resultados eu vou ter na minha vida, resultados positivos. Então, quanto menos eu der vazão a esses sentimentos, mais eu vou ter facilidade em lidar. A gente sabe que nós somos seres hormonais, então a gente é movido pelos nossos hormônios, então tem, principalmente nós mulheres, nós temos aqueles picos que a gente às vezes não consegue controlar. Nós sabemos também que nós somos seres emocionais, então nós somos dotados de emoções, sejam elas positivas ou negativas, mas nós somos dotados de emoções. Isso faz com que? Isso faz com que simplesmente a gente também, em alguns momentos, tenha dificuldade de lidar com as próprias emoções. Mas é extremamente importante que, se você quer ter uma vida saudável, relacionamentos saudáveis, se você quer sentir feliz na maior parte do tempo, você precisa aprender a lidar com as suas próprias emoções. Para mim, o que tem me ajudado a aprender a lidar com as minhas próprias emoções,
aprender a lidar melhor com os meus comportamentos, com a forma como eu reajo diante da situação. Primeiro, a busca constante pela espiritualidade. O que é a espiritualidade? O mundo espiritual mesmo, é a minha conexão com o divino. Quanto mais eu me conecto com o divino, mais eu entendo sobre o que são as minhas emoções. E uma outra coisa que tem me ajudado também é a prática constante de atividade física. Por quê? Porque durante a atividade física, como eu estou aqui agora, fazendo caminhada, eu me mantenho no aqui e agora. Então eu consigo, durante algumas horas, eu consigo me conectar com a minha respiração, eu consigo perceber as minhas emoções, eu consigo perceber o que está me deixando mais triste, e eu consigo aqui durante esse período de caminhada avaliar os meus sentimentos, eu consigo avaliar, por exemplo, quais são os meus comportamentos que estão sabotando os meus resultados no dia a dia, o que foi que eu fiz no dia anterior, que eu não quero repetir nesse dia atual. Então tudo isso me permite trabalhar melhor as minhas emoções, trabalhar melhor os meus comportamentos. E eu quero convidar você a ter essa reflexão consigo mesmo. Busque alternativa, busque coisas que você gosta de fazer, que vão te ajudar a lidar melhor com os seus sentimentos, com suas emoções, com os seus comportamentos. Se o seu desejo, se a sua busca é ter relacionamentos saudáveis, se a sua busca é ter uma qualidade de vida mais saudável, porque ninguém merece trabalhar 24 horas por dia, não ter felicidade, não ter alegria, não ter momentos de prazer, porque quando não está tendo que buscar constantemente o sustento próprio da própria família, está tendo que lidar com as frustrações, está tendo que lidar com problemas que fazem com que você se sinta cada vez mais desgastado. Então, reflita sobre isso, encare esse desafio de cuidar de si próprio e grave essa frase com você: revólver que ninguém usa não dispara bala. Então, se você não usar os seus sentimentos negativos, se você não usar os seus comportamentos nocivos, eles não vão produzir resultados nocivos. Se você tem o hábito, por exemplo, de beber excessivamente e percebe que todas as vezes que você bebe, você simplesmente distrata as pessoas, ou você é agressivo com a sua esposa, com o seu marido, ou você simplesmente faz coisas que depois você desagrada, que depois você simplesmente vai lá e fala: caramba, eu não devia ter feito isso, você se arrepende. Então você está disparando o revólver em pessoas que não tem nada a ver. Então você tem que buscar diariamente aprender a controlar a necessidade de consumir aquele vício. Então não é uma coisa assim: hoje acabei, a partir de hoje não vou beber mais. Você tem que entender que é um dia de cada vez. Por hoje eu não vou beber. E aí no dia seguinte você fala: por hoje eu não vou beber. E aí quando você perceber, você controlou. Você vai perceber que você está no controle, que você vai fazer aquilo que você deseja somente quando você quiser. Não é o vício que te controla, é você que controla o vício. Então pega essa dica, se fez sentido para você, compartilhe com pessoas que você gosta, com pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que para alguém vai fazer sentido também e vai buscar a transformação.